Estamos de volta com mais Bahia Motor para você e como prometido, a gente chegou aqui no Detran e nós vamos conversar agora com o Major Genésio Luide, que vai explicar um pouco mais sobre essa novidade do extintor. Confere aí. Bom, Major, para começar, o que levou ao CONTRAN, que foi quem criou a portaria, né, de exigir que a partir desse ano todos os extintores veiculares sejam de classe ABC? O extintor, hoje adotado pelo Conselho Nacional de Trânsito, ele é mais eficiente e eficaz para extinguir todos os tipos de incêndio, porque ele abrange a categoria A, que é justamente incêndio em sólidos, como o carpete do veículo, o painel, o estofado, bancos, etc. Incêndio de categoria B, para líquidos inflamáveis, como o próprio combustível do veículo. E incêndio em materiais elétricos, categoria C. Por isso, o CONTRAN resolveu adotar esse extintor, que é mais eficiente e eficaz do que o anterior. Existia alguma questão que fazia com que antes os carros com os seus extintores não tivessem a categoria A? Não havia, antigamente, esse extintor, não havia tecnologia para produzir um extintor que abrangesse as três categorias. Essa tecnologia surgiu no ano de 2009 e o CONTRAN resolveu aderir por conta de ser mais eficiente. Como é que funciona com o motorista, né, e o órgão responsável pela observação e, obviamente, pela permissão ou não do extintor? O que o motorista deve ficar esperto? Além da validade, ter as três classes, porém, a partir de qual data? Isso já está valendo? Como é que está funcionando aí essa lei, Major? A lei é datada de novembro de 2009, com previsão de entrar em vigor em 1º de janeiro de 2015. Recentemente, o ministro das Cidades prorrogou essa obrigatoriedade em 90 dias. Então, você que está nos ouvindo, você tem mais 90 dias para adquirir esse equipamento. Os veículos que têm até 5 anos de fabricação, em alguns casos, já vêm com esse equipamento. Então, você deve olhar se o seu extintor já está do tipo ABC. Ele estando, não precisa você adquirir um novo. Olhar também o prazo de validade. Ele tem a validade de 5 anos e não pode ser recarregável. Na hora de comprar o extintor, você deve exigir que ele tenha o selo do Inmetro. Ele tendo o selo do Inmetro, ele está dentro da conformidade da lei, ele já foi vistoriado e ele está confiável para ser adquirido. Para que você tenha êxito ao utilizar o extintor, a extinguir a chama, você precisa saber utilizá-lo. E, para tanto, você deve ler as instruções que tem no próprio rótulo, a própria embalagem do extintor. No cilindro, ele explica como utilizar. E a utilização é muito simples. Ele deve estar acessível, próximo às mãos. Não pode estar, por exemplo, no porta-mala do carro trancado. Ele tem que estar próximo ao motorista. Ele deve retirar aquele plástico que, quando você compra, vem no plástico, tem que ficar fora do plástico. Manter o lacre só deve ser rompido no momento que você for utilizar. E apontar o bico do extintor para a base da chama, e todo incêndio só pode ser extinguido se for no início. Por exemplo, se for no compartimento do motor, você não deve abrir o compartimento do motor, né, a tampa, o capô, na sua totalidade. Deve abrir uma pequena fresta o suficiente para introduzir o bico do extintor e, com isso, extinguir a chama. Se você abrir completamente, vai estar alimentando a chama de oxigênio e, com isso, aumentando a combustão e o próprio incêndio no compartimento do motor. Ainda falando das regras, Major, existe uma diferença em relação ao risco de quem está vivenciando o evento do incêndio por conta da composição química diferente desses extintores? É provado cientificamente que ele não causa nenhum tipo de reação ao organismo das pessoas. Porém, algumas pessoas mais sensíveis que podem ter reação às substâncias do extintor podem apresentar isso. É interessante fazer uma leitura também da composição química para ver se é o caso, se você tem algum tipo de alergia, algum tipo de reação à substância química que compõe, que é a amônia, que compõe esse extintor. Caso contrário, pode ser usado tranquilamente e, após a utilização, ele não é reciclado. Você tem que procurar as empresas que trabalham com isso e devolver o cilindro para que ela faça o dejeto
conforme as leis de meio ambiente prevê. Desde 2009 ele já é presente em alguns veículos. Apesar de a lei ter sido prorrogada em 90 dias, é bom não relaxar, procurar adquirir logo, não deixar para a última hora, porque nós acreditamos que não haverá outra prorrogação. Compre o seu extintor e dessa forma você vai estar prezando por sua segurança e atendendo os requisitos da lei.